E se fosse possível a gente criar uma página que fosse dinâmica, interativa talvez? É, rapaziada, é possível. E a gente faz isso utilizando uma linguagem de programação chamada JavaScript. Essa linguagem de programação, eu achei que o front se baseava em HTML, CSS e um framework de CSS no máximo ali. É, irmão, você tá errado. O front-end tem também a lógica de programação, tem estruturação visual, obviamente, que é uma grande parte ali do front-end, mas tem lógica, tem processamento no front-end também. Por exemplo, o back-end, ele gerencia ali as regras de negócio, o banco de dados, mas o front-end, ele processa ali a interatividade, a lógica visual e a manipulação de dados em tempo real. Então sim, você vai ter que aprender JavaScript se você quiser fazer uma boa página web. E cara, é um conselho meu, estuda mais a fundo o JavaScript, principalmente se você não sabe ainda para qual área você quer ir do desenvolvimento, se você quer estudar o front-end, se você quer estudar o back-end. Ah, mas por que o JavaScript? Porque JavaScript é uma linguagem extremamente versátil, você pode usar ela tanto no front-end quanto no back-end. Se você usar ela no front-end, você pode estudar algumas bibliotecas ou frameworks, como o React.js, por exemplo, que é uma biblioteca de JavaScript, ou Angular. Bom, existem aí os frameworks para você estudar, ou você pode ir para a parte do back-end para estudar um Node.js, entender um pouco ali sobre JSON e API. Bom, enfim, fica ao seu critério, mas vale a pena. Estude JavaScript, é uma linguagem maravilhosa. Estude lógica de programação utilizando JavaScript. Também é uma boa linguagem para você estudar a lógica. E eu quero que você tenha em mente que nesse vídeo aqui eu não vou focar na parte de lógica de programação, tá? Eu vou ter ali como base como se você já tivesse esse conhecimento com você, como se você já estudasse lógica em outras linguagens, como C, por exemplo. E aqui eu vou focar mais na parte do JavaScript mesmo, na questão do desenvolvimento ali do código, quais são as funcionalidades do JavaScript. Sabendo disso, então, vambora. Agora chegamos numa parte crucial, é basicamente o básico para você começar a entender JavaScript. Declaração de variáveis. Se você tá vindo de alguma linguagem de baixo nível, tipo Assembly, meu Deus do céu, ou sei lá, C, você tá acostumado a declarar, por exemplo, o tamanho das suas variáveis, ou declarar o tipo das suas variáveis, como int, bool ou char. Em JavaScript você não tem que se preocupar com isso, porque JavaScript é dinamicamente tipado. O que significa ser dinamicamente tipado? Significa que o tipo da sua variável vai ser definida durante o tempo de execução. Então quando você colocar o seu código para rodar, ele vai ler a variável e falar, isso aqui é um int, isso aqui é um número. Ou vai olhar e falar assim, pô, isso aqui é um booleano, é true ou false. E até mesmo se você quiser mudar o conteúdo de dentro da sua variável, ele vai identificar essa mudança e vai trocar o tipo dessa variável. Então, por exemplo, se você colocar o número 10 e depois eu colocar que ele recebe a palavra, né, a string 10, ele vai identificar e falar assim, poxa, agora já não é mais um número, ele é uma string. Mas então, como é que eu declaro variável em JavaScript? Existem três formas de você declarar uma variável em JavaScript. É a var, let e const. E você vai utilizar eles pensando no escopo. Então vamos lá. Var é declarado por um escopo global. Significa que se você colocar ele dentro de um bloco de código, onde quer que você coloque ele, ele pode ser acessado pelo código inteiro. Antigamente era a única forma de declarar variável no JavaScript. E isso acabava causando muitos bugs, porque vamos supor, quando seu código estava grande, ou quando tinha ali um loop ou algo do tipo, ele acabava causando alguns conflitos com nomes ou algo do tipo. Então evita muito usar var, hoje em dia não precisa mais. Você pode tentar tipo refatorar seu código para deixar um let ou uma const. Pensa bastante antes de declarar var, porque pode dar problema. Let é como se fosse o var, só que ele é para um escopo local. Se você declarar ele, por exemplo, dentro de um laço for, dentro de um bloco de código, né, de um loop que seja, ele só vai existir dentro daquele bloco de código, não vai existir fora dele. O que é bom, porque se você precisar declarar outra variável, às vezes com o mesmo nome, uma let com o mesmo nome em outro bloco de código, não vai dar conflito. E a const, que é o último tipo de declaração de variável, também funciona em escopo de bloco, ou seja, ele só vai existir dentro daquele bloco. Se você tentar acessar ele por fora, ele não vai funcionar, então ele não vaza igual o var. E a diferença do const para let é que o const não pode ser redeclarado. Por exemplo, se eu colocar esse código aí que vocês estão vendo na tela e colocar aqui let número recebe 10, e depois eu falar que número recebe 20, ele está redeclarando, ele está mudando o valor de dentro dessa let. Agora, se eu colocar const número recebe 10, e depois eu colocar número recebe 20, ele não vai alterar o valor dele, porque o const é uma constante, ele não altera esse valor. Então pensa bem quando você for declarar uma constante ou uma let, pensa qual dos dois você vai ter que usar, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a parte mais esperada, vamos botar os códigos na mesa. Criei aqui uma estrutura de HTML, algo bem simples, só coloquei um H1 aqui, né, um títulozinho, bem-vindo à sua aula de JavaScript. Agora, ó, a nossa página não tem nada demais. Agora nós vamos aprender como que a gente vai anexar o script na nossa página HTML. E sim, você vai precisar anexar o seu script aí na sua página HTML. Inclusive, ele é muito parecido com o método que a gente usa para linkar o nosso CSS de uma página externa na nossa página. Eu ensinei isso na minha aula de CSS. Aliás, dá uma olhada lá, é importante, viu?
Como que a gente faz? A gente cria aqui, ó, uma tag script antes do final do body. Ah, Paulão, mas por que é antes do final do body? Porque dá tempo da página toda carregar antes dele tentar aplicar o script. Se a gente for fazer uma manipulação de DOM, às vezes, a gente precisa que o elemento esteja criado para a gente conseguir mexer nele. E coloca como atributo dessa tag o src, e aí a gente coloca um ponto barra para tentar achar onde que tá o nosso script, nosso JavaScript, e seleciona ele. Beleza, só isso que você precisa, não precisa colocar mais nada no HTML, ele já tá linkado aqui com a nossa folha script.js. E agora a gente vai aprender outros conceitos iniciais interessantes. Por exemplo, o alert. O alert é uma função que vai criar um pop-up na parte de cima da sua página com alguma mensagem que você queira colocar. Então vamos criar aqui uma funçãozinha pra gente fazer isso. Primeiro a gente cria um botão aqui, chamado clique aqui, vai receber um evento onClick. O que esse evento faz? Toda vez que você clicar nele, ele vai executar uma função que está lá no seu JavaScript. E qual função que a gente vai executar? Vamos chamar aqui a nossa função de clicar. A função sua pode ter o nome que você quiser. O importante é você escrever ela com o mesmo nome lá no JavaScript para funcionar. Então a gente está chamando aqui, quando a gente aperta o botão, a função clicar. Vamos lá no nosso JavaScript criar essa função. Então a gente vem aqui, ó, e cria uma function clicar. Ah, aliás, essa é a sintaxe certa, tá? Você tem que colocar function e abrir os parênteses depois. Aí você abre chave e coloca o que aquela função vai fazer. No caso da nossa função, ela vai dar um alert com a mensagem, tem que botar aspas para ser string, se você não colocar ele vai dar erro. Você realmente clicou. Salvamos o nosso JavaScript, lembra de salvar o HTML também. Vamos lá na nossa página ver como é que tá. Beleza, ficou assim então, a gente tem aqui o botãozinho clique aqui. E o que acontece se a gente clicar nele? Ah lá, ele abriu um pop-up dizendo, você realmente clicou. Então beleza, agora que você já sabe o alert, que é uma mensagem pop-up que o sistema apresenta, nós vamos aprender outra forma de receber uma mensagem do nosso JavaScript. Às vezes a gente está testando alguma função e a gente quer saber se ela está funcionando ou não, ou se o nosso script está rodando conforme o planejado. Então o que a gente vai fazer? Ao invés da função clicar, dar um alert, nós vamos dar um console.log. O que o console.log faz? Ele vai criar na aba console dos DevTools da nossa página uma mensagem que vai dizer algo que a gente está esperando, algo que a gente vai escrever aqui, uma mensagem que a gente vai escrever. E aliás é pela aba console que a gente consegue verificar erros no script do nosso site. Então se algum erro acontecer, verifica no console que geralmente tem a mensagem do que está errado lá. Aqui no nosso console então a gente vai colocar o bichinho clicou. Então beleza, agora ele chama esse console.log e vamos verificar como é que isso ficou no nosso código. Se a gente clicar, ó, agora já não aparece mais um pop-up, a gente não tem essa visualização aqui no nosso documento HTML. No entanto, se a gente inspecionar elemento, que é o botão direito do mouse que você clica e vem aqui, ó, em inspecionar elementos, se você estiver usando o Google, bom, eles têm essa função aí das DevTools para você inspecionar elemento. Você vem aqui, ó, na abinha console, ó lá, o bichinho clicou. É aqui mesmo. Agora a gente tem essa mensagem aqui que a gente chamou. Se tivesse algum erro no meu script, por exemplo, eu vou colocar console.loló. Console.loló, o bichinho clicou. Se a gente salvar aqui, ó, e voltar lá para nossa página, no momento que a gente clicar aqui, ó, não vai aparecer nada, mas se a gente inspecionar elemento e colocar aqui no console, ó, opa, erro inesperado aqui, ó, console.loló não é uma função. Então ele já não é uma função pré-definida do JavaScript. Aqui é que aparecem os erros caso o nosso script tiver rodando errado, tá? Então beleza, tendo esses conceitos iniciais em mente, conseguimos prosseguir já. Agora as coisas começam a ficar interessantes. A gente vai manipular o DOM. E não é DOM porque você é bom em fazer alguma coisa. Tô falando do DOM, que significa Document Object Model. O que isso significa? Significa que a gente vai conseguir modelar o nosso HTML utilizando o JavaScript. Então beleza, vamos voltar aqui no nosso HTML, peço que você limpe aí o botão, as coisas que a gente fez, deixe só o seu título, e aqui no nosso JavaScript também limpa tudo, que a gente vai começar outra parte agora, outro tópico. O JavaScript é igual ao CSS, ele precisa de um seletor, ele precisa entender qual elemento que ele tem que alterar, ou trabalhar ali dentro do nosso JavaScript. Então como que a gente faria isso? Vamos criar primeiro 2 parágrafos. Vamos colocar no nosso primeiro parágrafo, esse texto vai ser alterado. E no outro parágrafo a gente vai colocar esse daqui não. Então beleza, nós criamos 2 parágrafos. Se a gente colocar, por exemplo, aqui um ID troca, a gente pode ir aqui no nosso JavaScript e colocar document. Eu me esquecendo de explicar, mas a gente usa document ponto porque no JavaScript ele é um objeto que representa toda a nossa página HTML. Então é a partir dele que a gente consegue selecionar elementos, alterar textos, mudar estilos, né? Aí a gente coloca document ponto e as propriedades que a gente vai utilizar, né? Propriedades do JavaScript aí. Volta para ponto.
getElementById. O que o getElementById faz? Bom, como o próprio nome diz, ele vai pegar um elemento do seu HTML que tem um determinado ID. Qual ID? A gente abre parênteses então e coloca aqui aspas e seleciona o nosso ID. Então beleza, ele pegou. Se a gente usar agora então, a gente já consegue manipular ele no JavaScript? Ainda não. Por quê? Porque a gente deixou ele solto aqui no nosso JavaScript. Então ele não vai entender o que ele tem que fazer com essa informação. Para isso, nós vamos armazenar ele dentro de uma variável. Lembra que eu passei os 3 tipos de variável? Exatamente, então a gente vai armazenar dentro de uma const. Ah, Paulão, mas por que uma const e não uma let? A gente não vai querer trocar esse texto, então a gente vai estar mudando o valor dele. O certo seria colocar numa let, né? Não, meu amigo, a gente não vai redeclarar o valor. Então a gente não precisa colocar numa let, nós vamos colocar em uma const. Porque o const é o que você vai utilizar no padrão. Tudo que for padronização, 90% das vezes é uma const. A gente só vai usar let se dentro do próprio JavaScript a gente redeclarar o valor daquela variável. Nesse caso, a gente só está fazendo uma ponte aqui. A gente está falando assim, ó, eu tô armazenando nessa variável o caminho do elemento tal que eu tô querendo acessar lá no meu HTML, entendeu? Então beleza, nós temos aqui o document.getElementById, e aí eu coloquei o nome do ID que a gente está selecionando, e eu vou armazenar ela dentro de uma const, sei lá, texto. Então const texto recebe document.getElementById troca. Show de bola! Agora, vamos voltar lá no nosso HTML, e agora que a gente já tem acesso a esse ID aqui, ó, esse ID troca do nosso parágrafo. Mas a gente ainda não fez nada com ele, então vamos criar algo para conseguir manipular isso daí. Vamos criar um button, por exemplo, escrito clique aqui para mudar. Esse button, ele vai ter um evento onClick, que vai chamar uma função trocar. Beleza? Agora a gente só precisa lá no JavaScript criar essa função. Então a gente coloca aqui, ó, function trocar. O que essa function trocar vai fazer pra gente? Ele vai pegar o nosso texto, ponto inner HTML. Beleza, propriedade inner HTML, o que isso faz? O inner HTML vai falar o seguinte, ó, eu vou lá no elemento que você tá falando aqui, lá no HTML, e vou sobrescrever essa informação. Então eu coloquei aqui, ó, que lá no nosso parágrafo com ID troca, eu vou inserir uma informação, vou sobrescrever o texto para trocado com sucesso. Beleza, agora que a gente já sabe então o resultado, vamos dar uma olhada como que ficou na nossa página. Opa, acabei colocando um botão a mais aqui. Salva o seu HTML, salva o seu JavaScript também, para ficar tudo certinho funcionando. Vamos aqui na nossa página e se eu clicar, ah lá, trocado com sucesso. Então o que a gente fez? A gente acessou no nosso document um elemento que tem um ID específico, armazenou ele dentro de uma const e depois a gente criou uma função para dizer o seguinte, ó, esse elemento eu quero sobrescrever ele, eu quero colocar outra mensagem na tela, não quero colocar essa, eu quero colocar outra, entendeu? E se eu colocasse o mesmo ID em outro elemento, vamos ver o que dá? Então se a gente colocar aqui, ó, o mesmo ID para os 2 parágrafos e a gente voltar lá na nossa página, você pensa assim, pô, agora que eu vou clicar, os 2 têm o mesmo ID, os 2 vão mudar, né? Por que mudou um só? Porque o ID é único, lembra? Se você quisesse trocar os 2, você teria que colocar uma classe e não um ID. Tá, então se eu tô tentando acessar uma classe, eu não posso usar o getById. Existem outros tipos de seletores? Sim, existem outros tipos de seletores. E eu vou apresentar ele agora para vocês. Você pode usar um document.getElementByClassName, mas ele não é o método mais atual, não é muito recomendado. O que eu poderia aconselhar para você? Ao invés do getElementById ou byClassName, nós vamos usar um Query Selector. Query Selector ele vai selecionar qualquer elemento do nosso document, desde que ele faça alteração somente no primeiro elemento com essa característica. Então se eu colocasse H1 aqui, ó, eu abrisse aqui os parênteses, e eu colocasse aqui H1, ele ia selecionar o primeiro H1 da nossa página e ia fazer uma alteração nele. Mas no caso aqui, eu vou colocar a class troca, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto troca. Eu vou lá no meu index e eu vou trocar aqui de ID para class. E aqui embaixo também. Então beleza, agora que eu coloquei aqui que é um query selector, que é uma class troca, ele vai funcionar, né? Vamos lá, vamos lá. Se eu clicar aqui, putz, ele trocou só o primeiro.
Então, como eu te falei, o Query Selector, ele só vai selecionar o primeiro elemento com aquela característica. Então, ele só selecionou o primeiro elemento que tenha a class troca. Como que a gente faria, então, para conseguir acessar aí todos, mudar todos os elementos? Para ele funcionar, a gente vai ter que usar duas coisinhas diferentes. Primeiro, ao invés de um Query Selector normal, a gente vai usar um Query Selector all. Mas só ele não é o suficiente. A gente vai ter que usar também um For Each. For each é um método que ele percorre toda uma lista e executa uma função para cada elemento de lista lá dentro. Como que ficaria então? A gente vem aqui na nossa function e coloca texto.for each. A gente coloca aqui, ó, L. E vamos criar uma arrow function. Arrow function é uma forma mais rápida de você criar funções, entendeu? Uma forma mais direta de você criar uma função. A gente seta aqui o nome, né? Eu vou colocar L de elemento. Aí a gente faz a arrow function, abre chaves aqui e coloca L.innerHTML, ou seja, para cada elemento eu vou usar a propriedade innerHTML para colocar trocado com sucesso. Aí eu vou tirar esse texto aqui de baixo e vamos ver como é que ficou, vamos ver se está funcionando. Se a gente clicar aqui, pronto, agora sim, ele está percorrendo toda a nossa lista e trocando cada elemento. Então, ó, ao invés de você criar um laço for, quando você tem uma lista, e ficar executando ele para cada vez que ele passar no laço for, por exemplo, laço for na posição index 1, ele vai fazer isso. Laço for para o index 2, ele faz aquilo. Nós usamos essa propriedade, o for each, para referenciar para cada elemento de dentro dessa lista e executar uma função para cada elemento específico, separadamente, tá? Se essa parte ficou um pouco confusa, fica tranquilo. Isso daí é um pouco mais para frente mesmo, é um pouco avançado, mas eu achei que seria importante porque talvez você fique com essa dúvida. Como é que eu faço para alterar todos? Então é isso, é for each, aí você cria um nome de uma variável, faz uma arrow function para dentro de uma chave, né? E aí sim você coloca aqui o nome que você deu para aquela variável, que representa cada elemento, vai receber ali a propriedade que você acha melhor colocar. Beleza? Entendidos sobre essa questão? Partimos para o próximo conteúdo. Legal, então agora que vocês já sabem como usar essas propriedades, como por exemplo o inner HTML que eu ensinei agora há pouco, eu vou passar mais algumas propriedades que eu acho importante vocês saberem. Um exemplo de uma delas, por exemplo, é o .style. Você construiria ela da mesma forma como eu ensinei no anterior, com título, né? Você seleciona ali, cria uma variável para armazenar o elemento que você quer mudar, e depois coloca esse elemento e coloca o seletor style. O seletor style vai adicionar alguma coisa à folha de estilo desse elemento. Então vamos supor, se eu selecionar o H1, ele vai criar no CSS uma propriedade para os elementos H1. Então a gente coloca ali, título.style.color, recebe red. Então a gente está falando assim, ó, agora, como vocês podem ver ali embaixo, o H1 vai receber a cor vermelha. Então a gente está adicionando a cor vermelha ao nosso H1. Isso pode estar dentro de uma function, por exemplo. Se a gente apertar, ele muda as cores. E obviamente o .style não se limita somente às cores, mas qualquer elemento que exista ali dentro do nosso CSS que a gente possa alterar. Por exemplo, se a gente for colocar aqui um font size, por exemplo, ele ficaria dessa forma, título.style.font S maiúsculo, porque a gente está usando camel case, font size, recebe 30px. Camel case? O que é um camel case, cara? Camel case, em resumo, é uma forma de escrita que a gente pode nomear arquivos ou usar em códigos de forma que não bugue. Por exemplo, quando você está lidando com programação, quando você está lidando ali com nomes de arquivos, você não pode colocar traços ou números, caracteres especiais, muito menos espaço. Muitas vezes a maior parte dos bugs acontecem por conta disso. Então a gente usa um modelo chamado camel case, que é basicamente isso aqui. No início da próxima palavra deixa a letra maiúscula. Então no caso aqui, como a gente no CSS escrevia font traço size, aqui a gente vai escrever font size com um S de size maiúsculo. E aí coloca recebe 30px. Isso também para qualquer coisa, tipo display, flex, né, com F maiúsculo. E por aí vai. Outra propriedade importantíssima para a gente ver é o .src. A gente usa ele principalmente para imagens, mas para qualquer outra coisa que você precisar redirecionar ali, vamos supor. Qualquer atributo que tenha src, que leve ali, tem um caminho de uma pasta para outra, você pode alterar usando o .src. Então vamos supor que a gente pegue ali, selecione uma imagem e a gente coloca que essa imagem .src vai receber um novo caminho. Eu coloquei uma vírgula ali, mas devia ser um ponto, tá? Foi um engano só. Então assim, a pasta da esquerda, por exemplo, era o caminho, a diretório que ele estava. Quando a gente
usa um ponto .src, a gente fala, ó, na verdade agora essa imagem não vai ter mais esse caminho, ele vai ter outro caminho. Então beleza, atributo aí muito importante, vocês vão utilizar bastante na aplicação aí no site de vocês. Class List. Esse daí é um dos mais importantes que vocês vão aprender. Class List, ele adiciona uma classe de estilo para os seus elementos. Então vamos supor, em Class List ele pode ter o .add ou o .remove. Vamos falar do .add primeiro. .add ele adiciona uma folha de estilo no seu CSS. Então vamos supor, eu criei uma folha de estilo para um tema branco e uma folha de estilo para um tema vermelho. Quando eu clico no botão e ele executa a função, ele adiciona o estilo vermelho para mim, por exemplo. E aí ele muda todas as propriedades ali do CSS, porque ele está adicionando uma outra folha de estilo. É como se eu estivesse manualmente indo no meu código HTML e trocando o nome da classe de, vamos supor, white para red. Então assim, você vai lá e vai adicionar no seu CSS uma classe de estilo. Só que ele não vai remover a anterior, tá? Ele vai adicionar simplesmente a vermelha. E temos também, por exemplo, o .remove. O .remove ele faz o contrário. Você pode ver que ali eu coloquei no .add, a gente tem uma tag style. A tag style é porque eu quis representar que você tem uma folha de estilo que você vai adicionar no elemento. No .remove, ele simplesmente tira. Ele fala assim, olha, sabe aquela classe tal que está naquele elemento? Então, ele não vai existir mais, pode tirar, pode remover ali daquele elemento toda a estilização. E também, por último, vamos falar aí da propriedade toggle. Cara, propriedade toggle vai te resolver muita coisa na vida. Ao invés de você colocar um class list, ficar colocando um if else ou case 1, case 2, entendeu? Ter que ficar criando um loop ali para ativar e desativar aquela função, nós vamos usar o .toggle. .toggle ele é basicamente um interruptor de liga e desliga. Quando você usa ele, ele fica alternando entre um e outro, entendeu? Você não vai ter que criar aquele laço if else, por exemplo. Ah, se ele tiver desse jeito e você apertar, ele vai ativar a folha de estilo desativado. Se você apertar e ele estiver desativado, ele vai colocar ativado. Não, o toggle já faz isso para você. Então a gente coloca ali, ó, vamos supor, uma function alternar, né, que vai receber const box, onde a gente vai armazenar ali o nosso elemento caixa, né, o nosso elemento box, e vai colocar box.classlist.toggle ativo. O que que isso faz? Ele fala assim, olha, classe de estilo da minha caixa vai ficar variando entre o nada e o ativo. O nada, mas aí eu não posso colocar uma outra função, tipo desativado e ativado, e aí eu tenho uma folha de estilo para cada? Cara, não, a limitação do toggle é que ele só trabalha com uma classe por vez. Mas o que que você pode fazer nesse caso então? Você poderia adicionar uma cor padrão para ele, ou uma função padrão. Então vamos supor que o toggle seja normalmente desativado. Você adiciona a folha de estilo desativado para o seu elemento. E quando você aperta, ele clica ativado. Quando você aperta de novo, ele remove o ativado e fica só o desativado. Só o que você colocou anteriormente, o padrão dele. Então é muito bom você ter essa noção aí do toggle, ou você cria um if else ali dentro que, né, fica variando entre ativado e desativado. Então, perfeito, entendendo sobre toggle, todas as propriedades que são mais importantezinhas assim a gente citou. Se quiser dar uma pesquisada mais a fundo, aí é maravilhoso. Vai com fé que JavaScript vale a pena, como eu falei para vocês no início do vídeo. Vou citar só mais dois assuntinhos aqui pra gente finalizar aí o que a gente precisa conhecer, que é o Add Event Listener e o Set Timeout. Vai ser bem rapidinho, pode ficar tranquilo. O que é o Add Event Listener? O Add Event Listener, basicamente, ele vai adicionar um evento ali no seu código. É a mesma coisa de você olhar pro seu código e falar assim, por favor, fica de olho nesse elemento pra mim. E se alguma coisa acontecer, tipo, passarem o mouse em cima ou clicarem nele, eu quero que você execute a função pra mim. E aí ele vai olhar e ficar vidrado ali naquele elemento que você passou. Ele vai falar, pode deixar comigo, eu vou ficar de olho. Ele vai ficar ali, ó. Atento. O tempo todo. E quando acontecer realmente o que você falar, ele vai apontar pra função e falar, executa, aquilo realmente aconteceu. Então lembra lá no início quando eu falei do alert? Se a gente construísse essa mesma função, por exemplo, usando agora o Add Event Listener, seria mais ou menos desse jeito. Dá uma olhada aqui no código. Viu que eu tirei o onClick daqui de dentro do botão? Exatamente, agora a gente não vai ativar o evento aqui dentro do botão, a gente vai ativar no próprio JavaScript. Então a gente cria uma const para receber o botão, né? Então tipo assim, ele fala, ó, eu quero que você pegue o botão que tá lá no HTML e guarde ele aqui, né? Guarda o endereço dele aqui no essa minha constante aqui, na minha variável. E aí, vou adicionar um evento para quando esse botão for clicado, ele gerar um alert dizendo, você clicou mesmo. Então vamos lá, vamos ver se isso realmente funciona. Olha lá, você viu que tá bem semelhante ao anterior, né? Aquele do alert. Vamos ver se funciona do mesmo jeito.
você clica e ele chama o alert. Então adicionar um evento no seu JavaScript faz ele ficar atento num elemento e executar uma função quando os parâmetros forem cumpridos, digamos assim. E por último, o setTimeout, ele basicamente vai falar assim, ó, eu quero que você execute uma função num determinado prazo de tempo. Então vamos supor, se eu quiser predefinir que o meu sistema tem que botar um alert dizendo que passaram-se 3 segundos a cada 3 segundos, eu faço isso aqui no código. Eu criei um setTimeout, uma arrow function ali, eu já falei sobre isso, hein? Se você não sabe do que eu tô falando, porque você não tá assistindo, prestando atenção, volta esse vídeo, hein? Você cria uma arrow function ali apontando pro seu bloco de código e diz assim, olha, eu quero que dê um alert que vai dizer passaram-se 3 segundos. Em quanto tempo? Você dá um vírgula ali, você vê que eu coloquei 3.000, você fala... 3.000 segundos? Não, são 3.000 milissegundos, o que dá mais ou menos 3 segundos. Então a medida aqui, se a gente lida com milissegundos, tá? Então setTimeout é isso, você cria ali a ponto e fala, ó, eu quero que aconteça uma determinada função em um certo prazo de tempo que você define ali, depois do fechamento da chave, mas antes do fechamento do parênteses ali, tá bom? Então beleza, agora você entendeu o setTimeout, só deixa eu mostrar funcionando para você ter uma noção de como que é. Ó lá, vamos recarregar nossa página, então 1, 2, 3, ah lá, jogou um alert para nós. Passaram-se 3 segundos. Então é isso. Agora você já entendeu o Add Event Listener de uma forma mais simples. O setTimeout. Fico contente que você tenha chegado até aqui. Espero que minha aula tenha sido útil para você. E, cara, isso dá um trabalho enorme. Sério mesmo. A edição, os vídeos, o levantamento de conteúdo. Eu não quero dar uma de mendigo de like ou algo do tipo, mas se você gostou, clica aí. Ou pelo menos deixa um feedback ali nos comentários. Cara, gostei por causa disso. Ou, sei lá, não gostei, cara. Você enrolou demais, ou sei lá. Enfim, é isso. Muito obrigado de coração. E bons códigos pra vocês.